Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui no nosso canal vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E também o que está acontecendo em tribuna, na verdade na CPI. Gente, essa CPI do MST promete e essas convocações chegaram em quem tem que chegar e a verdade vai aparecer. Essa convocação cai como uma bomba no colo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Está tirando o sono do petista, não percam. E mais, Estadão faz uma declaração, na verdade um editorial, com críticas a Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Lembrando que o Estadão é um jornal voltado mais para a esquerda e que defendeu Lula em toda a campanha de 2022. E agora resolveu fazer uma crítica a ele. O que será que está acontecendo? Que eles mudaram de ideia? Já já vamos saber, não percam. E também, ainda hoje, essas declarações que prometem incendiar Brasília. Na verdade, que cai em cheio em nós brasileiros. Gente, Luiz Inácio Lula da Silva resolveu se manifestar e fez uma declaração em relação ao povo brasileiro que vai deixar a muitos chocados. Eu, particularmente, fiquei horrorizada com as declarações dele. Realmente são insanas. E vocês vão perceber que loucura isso que Luiz Inácio Lula da Silva disse de nós, o povo brasileiro. Então, já vou pedindo o seu like, se inscreva no canal se gosta desse conteúdo de política, porque aqui vocês sempre vão ficar muito bem informados. Então, já vamos começar sabendo. Que declaração é essa? Na verdade, esse editorial do Estadão. Lembrando que eu disse para vocês, um jornal bem mais voltado para a esquerda, que fez uma crítica a Lula. A notícia é a seguinte: segundo informações da Pleno News, Estadão critica lives de Lula, aspas, conversa fiada com o presidente, fecham aspas. E ainda disse mais, o jornal disse que o petista usa aparato estatal para transmitir desinformação e propaganda dos atos do governo. Em editorial publicado nesta quarta-feira, dia 21, o jornal Estado de São Paulo chamou de conversa fiada as lives semanais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O veículo afirma que as transmissões, além de toscas, são um misto de desinformação, propaganda de atos do governo, autopromoção e uso do aparato estatal, fecham aspas. Para o periódico, o petista se porta como se estivesse em uma mesa de bar com os amigos e não em uma transmissão feita com recursos públicos. Como exemplo, citou que nas últimas semanas o presidente usou sua live para acusar seu antecessor Jair Bolsonaro de coordenar um golpe contra sua posse e sem provas. E pois bem, agora eu vou ler para vocês na íntegra o que disse esse editorial. Aspas, o petista, como se não fosse presidente, como se estivesse com amigos numa mesa de bar, sem responsabilidade nenhuma, se apropriou de uma transmissão viabilizada por recursos públicos para difundir suas teorias sobre Bolsonaro. Ora, como presidente, não cabe a Lula fazer esse tipo de acusação. Afinal, a eventual responsabilidade de Bolsonaro pelo infame dia 8 de janeiro é objetivo de investigação pela Polícia Federal, que ainda está em andamento. A natureza de Lula, porém, sempre fala mais alto do que atribuímos mínimos esperados de um presidente da República, como temperança, decoro e institucionalidade, apontou o texto. O jornal também criticou o modelo de live adotado pelo petista, classificando como método populista e ruim por si só, pois protege o presidente de perguntas incômodas que lhe seriam feitas por jornalistas profissionais independentes. Por fim, o Estadão pontua ainda a pacificação nacional, que não será alcançada sem o respeito às instituições republicanas e que o compromisso de Lula com a agenda pacífica durou apenas o tempo exato de campanha eleitoral. E vocês, o que acharam dessas críticas do Estadão? Realmente, observando Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas lives, percebemos que ele não saiu do palanque e que a todo instante ele ataca o ex-presidente Bolsonaro. Na verdade, ao que parece, ele quer chegar aonde está Bolsonaro, mas está longe disso, né, gente? Ele quer essa popularidade, mas como podemos perceber, as lives de Lula não chegam nem aos pés das de Bolsonaro. E aí? Já deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando do terceiro mandato de Lula.
Bom, ruim, péssimo, mediano? Já deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar, porque tanto a sua opinião quanto vocês é muito importante para nós. E agora vamos saber que declaração é essa de Luiz Inácio Lula da Silva, que envolve nós, o povo brasileiro? E foi como eu disse para vocês, eu fiquei chocada com essas declarações e acredito que cada um de vocês vão ficar também. E ainda hoje não percam, essa CPI com essas convocações promete incendiar Brasília e cai como uma bomba no colo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Está realmente tirando o sono do petista, já já vocês vão saber por quê. Agora vamos para essas declarações insanas de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E a notícia é a seguinte: segundo a Pleno News, Lula defende que todos tenham pouco dinheiro e progresso. Gente, como pode o presidente da República querer que o povo brasileiro, ele sendo presidente do Brasil, tenha pouco progresso e não tenha dinheiro? O que ele quer para o povo brasileiro? Já vou deixar a pergunta aqui para vocês. Realmente essa notícia me deixou chocada. Confesso que tive que ler diversas vezes para acreditar. Seria cômico se não fosse tão trágico, mas vindo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, tudo podemos esperar. O petista também causou polêmica ao defender a construção de famílias entre homens e mulheres. Neste sábado, dia 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT participou da entrega de 222 unidades habitacionais na cidade de Abaetuba, no Pará, onde defendeu o fim da desigualdade social. As palavras usadas pelo petista, porém, geraram discussão nas redes sociais, pois ele fala em dividir a riqueza para que todos tenham um pouco de dinheiro. Aspas, ao invés de poucos terem muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso. Significa desenvolvimento, significa consumo, significa emprego, significa salário, significa educação. O dinheiro do país precisa circular para que todos possam ter aquilo que eles produzem, declarou ele. E na mesma fala, contradizendo tudo que a esquerda fala, Luiz Inácio Lula da Silva do PT defendeu a formação de famílias e citou o relacionamento heterossexual entre o homem e mulher, aspas, para construir uma família e viver dignamente, o que gerou a ira da esquerda. Olhe essas declarações insanas de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e tirem suas próprias conclusões. Ao invés de pouco ter muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso, significa desenvolvimento, significa consumo, significa emprego, significa salário, significa educação. Porque o dinheiro do país precisa circular para que todos possam ter aquilo que eles produzem. E aí, gente, viram? O que vocês acharam disso? Já vai deixando aqui nos comentários. E agora vamos saber que convocações são essas nessa CPI do MST que promete incendiar Brasília e que promete trazer as pessoas certas para saber a verdade que esconde essa CPI da MST? O que tem na verdade por trás disso? A notícia é a seguinte, que está tirando o sono de Lula. Porque, segundo informações do jornal Cidade Online, enfim chega a hora de Stedlis é rainha da CPI do MST. Porque nessa terça-feira, dia 20, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI do MST colocaram em pauta 3 requerimentos de convocação para prestar esclarecimentos no colegiado. Finalmente, a hora da verdade está chegando e, com certeza, isso está deixando muito peixe grande. E também Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que está totalmente ligado diretamente ao MST, desesperado, assim como todos do PT. E aí, gente, o que vocês acharam disso? Já deixa aqui nos comentários, porque realmente eles vão ter muitas coisas para contar e vai deixar muita gente chocada. Bom, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você tem um amigo que gosta desse conteúdo de política, compartilhe esse vídeo com ele. Ele vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco com mais notícias e mais vídeos.